Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui. Primeiramente gostaria de dar boas-vindas a vocês aí que estão iniciando as aulas nesse canal, né? Nós estamos aqui tratando do assunto de física e vamos começar a tratar sobre especificamente a mecânica. Então, essa primeira aula vai introduzir tanto o estudo da mecânica quanto a introdução à física de modo geral. Como a gente sabe, a gente trabalha o tempo todo aí relacionando os tópicos, né, de física e a introdução à física está relacionada à introdução ao estudo da mecânica, que é o estudo do movimento dos corpos. Então, a partir de agora, nós estaremos aí fazendo uma sequência de aulas da mecânica para poder explicar o passo a passo da mecânica, desde a aula de introdução à física até quando a gente vai falar lá da hidrostática e hidrodinâmica, tá certo? Então, vamos iniciar aí as nossas aulas relacionadas ao estudo de mecânica, começando aí pela introdução à física. Então, para quem é novo aqui no canal, vou pedir para que você já se inscreva no canal e também pedir para que você ative o sininho da notificação para poder já ser informado aí das novidades que o canal vai disponibilizando semana após semana, tá bom? Então, espero que vocês tenham muito proveito aí da aula e vamos logo iniciar a aula de introdução à física, certo? Então, essa introdução à física, ela tem por intuito, então, essa aula, apresentar a física, o seu campo de estudo, né? E as suas áreas para as quais você tem essa divisão. Então, a física, ela tem uma imensa possibilidade de estudos, né? Porque a física, ela estuda os fenômenos da natureza, como a gente vai ver daqui a pouco, e é claro que para estudar cada um dos fenômenos e cada um dos efeitos que a natureza produz, a gente precisa então subdividir essa física em alguns ramos, né, para a gente poder estudar. Então, a gente vai começar falando justamente aí do que é física, né? A palavra física, então, ela é do grego physics, né, e significa natureza. Assim, a física é a ciência que estuda os fenômenos da natureza. Então, quando você fala em estudar física, você fala em estudar os fenômenos da natureza. Ela é criada da necessidade de o ser humano compreender o ambiente que o cerca, né? Explicando esses fenômenos que estão ao nosso redor. Então, todos os fenômenos que nós estamos trabalhando, que acontecem ao nosso redor, a gente pode tratar por meio da física. O que vale destacar aqui, pessoal, é que quando eu falo em fenômeno da natureza, não precisa ser algo extraordinário, algo que seja assim, fora de um contexto sobre-humano. Na verdade, quando eu falo em fenômeno, o fenômeno é qualquer observação que você possa fazer. Então, aqui como exemplo, a gente colocou que uma simples queda de uma moeda, em linguagem científica, já pode ser denominado um fenômeno, tá certo? Então, quando a gente trabalha com a ideia de estudar os fenômenos da natureza, nós estamos estudando todos os eventos que a natureza pode propor para a gente. E a partir daí tentar explicar esse fenômeno através de contextos e situações que sejam, vamos dizer assim, conceitos explicáveis, não é isso? Então, olha só, a física e suas áreas de estudo. A gente consegue perceber a natureza que nos cerca através dos nossos órgãos do sentido. Então, elas são para nós as janelas de observação do universo que está no nosso redor. Então, o que acontece é que, a partir desses órgãos dos sentidos, a gente consegue estabelecer o vínculo com alguns ramos da física clássica, né? Então, quais são esses, né? O primeiro seria o estudo da mecânica. O que a mecânica estuda? A mecânica vai estudar o movimento dos corpos. Desde uma simples movimentação de uma partícula, né, até o movimento dos astros e das galáxias. Então, assim, a mecânica ela vai tentar explicar o movimento dos corpos, sejam eles pequenos ou corpos grandes, tá bom? A ótica, o que a ótica estuda? Ela estuda o comportamento e os fenômenos promovidos pela luz. Então, quando eu falo no estudo da ótica, eu quero estudar o que a luz está, o que é a luz e como a luz promove os seus fenômenos, tá certo? Temos também a termologia. Perceba que a ótica ela está relacionada com a visão, né? Então, um dos órgãos do sentido que nos estimulou a estudar a ótica é justamente a visão. A termologia, né, que vai ter o entendimento aí do que é quente, do que é frio, estudar as escalas termométricas e tudo mais, ela está relacionada à questão do tato. Embora o tato não seja, já vou te adiantar aqui, né? O tato não seja um excelente medidor de temperatura, tá bom? A gente pode ser enganado pelo tato. A acústica, que vai estudar o som, né?
e a ondulatória, que vai estudar as ondas de modo geral, que foi, vamos dizer assim, incentivado pela questão da audição. Então percebam que os órgãos do sentido, eles estão intimamente ligados com essas ramos que a física foi criando no decorrer dos anos, né? A física clássica, né? Vale ressaltar também que a gente tem a eletricidade, que estuda os fenômenos elétricos e magnéticos. Além disso, a física ainda consegue ter alguns desdobramentos relacionados à física moderna, que seria principalmente a questão da teoria da relatividade e também da física quântica, tá certo? E, para terminar, a física nuclear, que hoje muito se discute a questão da constituição da matéria, né? O que é composto a matéria? Será que existem partículas menores que os prótons, elétrons, os próprios nêutrons, né? Como que funciona essa distribuição no núcleo? Então, toda essa discussão está relacionada à física nuclear. Então, perceba que a física ela tem diversas repartições ou ramos, né, de estudo, e cada um deles se interessa por por uma determinada ótica de estudo do fenômeno que está ocorrendo. Ora luz, ora eletricidade, ora movimento, e aí a gente vai trabalhando. No curso de mecânica, que a gente está iniciando agora, esse curso de mecânica, ele preza pelo estudo do movimento dos corpos. Ou seja, a mecânica ela vai estudar o tempo todo e tentar explicar o tempo todo o movimento dos corpos que nos cercam, né? Desde os microcorpos até corpos de dimensões de planetas, galáxias e tudo mais, tá certo? Bom, podemos, por assim dizer, que a linguagem da natureza é uma linguagem matemática. Então, existe uma relação muito íntima, pessoal, entre o que é física e como a física é explicada a partir da linguagem matemática. Então, muitas vezes você já deve ter ouvido falar pessoas dizendo: ah, mas a física é uma ciência complicada, estudar física nunca é muito simples. Mas, na verdade, o que pode estar acontecendo é que a pessoa tem uma certa dificuldade com relação às ferramentas matemáticas. E o entendimento da física passa muito pela questão do conhecimento das ferramentas matemáticas. Não tão complexas, né? Na verdade, a física utiliza de uma linguagem matemática bem simples até aqui para o nosso nível de ensino médio, tá? Então, o que nós precisamos entender é que, muitas vezes, os fenômenos são mais bem explicados quando correlacionados com a linguagem matemática. Então, aqui, ó, a matemática tem um papel fundamental no ensino de física, pois ela resume a compreensão dos fenômenos. Assim sendo, uma fórmula matemática que sintetiza um fenômeno físico constitui um apoio para a apreensão desse fenômeno. Ou seja, a partir do apoio matemático, da linguagem matemática, eu consigo entender melhor o que vem a ser um determinado conceito. Olha o exemplo aqui, ó. Um carro está passando com uma certa velocidade. Como que eu sei se a velocidade do carro é maior ou menor? Para eu entender o que é o conceito de velocidade, é mais fácil a gente entender como a fórmula funciona. Então, velocidade é a razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto. Seria o ΔS sobre ΔT. Então, olhando para a fórmula, agora eu consigo entender um pouco melhor como funciona a velocidade. Se eu tenho um espaço percorrido grande por um curto período de tempo, com certeza eu estou com uma velocidade alta. Porque a velocidade relaciona, ou seja, cria uma razão entre o ΔS e o ΔT. Se o meu ΔS é pequeno e o meu ΔT é grande, significa que eu percorri um espaço muito pequeno num intervalo de tempo muito grande, ou seja, eu estou lento. Então perceba que a fórmula ela nos ajuda a compreender o que é o conceito de velocidade. E assim, nós temos diversas outras fórmulas que ajudam a explicar o fenômeno que está sendo estudado naquele momento, tá? Então a linguagem matemática, ela vai nos auxiliar no entendimento da física, tá bom? Então, a partir de agora, você vai ver que sempre que a gente tiver um conceito, a gente vai tentar associar esse conceito a uma linguagem matemática. Bom, a partir daí, como é que os conceitos surgem, né? Os conceitos vão surgir a partir do que a gente chama de método científico. Então, a ciência, ela teve um momento na história onde tudo era metafísica, né? Ou seja, o estudo da física, num determinado momento da história, ele estava relacionado a conhecimentos puramente de achismos, né? Então, a partir da discussão, da razão, desde os filósofos gregos lá, a gente tem que a percepção da física é uma percepção de física sem a questão do entendimento do fenômeno por experimentação.
Então, pela discussão e pelo conflito de ideias é que vocês tinham o conceito estabelecido. A partir da introdução do método científico, proposto pelo Galileu e muito utilizado por físicos a partir daí, o método científico ele começa a ser introduzido em todas as ciências, não só na física, mas na biologia, na química, enfim, em tudo aquilo que se propõe um conhecimento científico. Então, o que vem a ser um método científico, né? É uma metodologia usada por cientistas na busca do conhecimento. Em uma definição mais precisa, vai ser um conjunto de regras básicas para desenvolver uma experiência. Então, na verdade, tudo agora, para ser ciência, precisa ser experimentado, a fim de produzir novos conceitos, bem como corrigir e interagir conhecimentos pré-existentes. Então, além de auxiliar no processo de dar conceitos novos, né, científicos novos, o método científico pode ser utilizado para poder corrigir falhas em alguns conceitos que já estão previamente estabelecidos. Então, no que consiste esse método científico, né? Primeira coisa de todas, né? Observação. Ou seja, para eu entender o que é um método científico, primeiro eu preciso fazer a observação do fenômeno. Bom, feita a observação do fenômeno, aí a gente vai para a elaboração do problema. Um exemplo de um fenômeno, né? Estou vendo lá o arco-íris. Eu observo, vejo que o arco-íris surgiu ali e eu preciso elaborar um conceito para poder explicar o que vem a ser o arco-íris. Então eu começo a elaborar questionamentos, fazer questionamentos a partir do que eu tenho de visibilidade, que é o arco-íris. Então eu começo a prever, bom, eu vou levantar aqui algumas hipóteses, né? Que seria justamente a terceira etapa, que seria criar respostas para as perguntas que eu acabei de fazer. Então, a elaboração do problema, né? Eu vejo o arco-íris. Como que o arco-íris se forma? Então, o arco-íris se forma normalmente depois de uma chuva e que o sol, os raios solares tocam essa umidade que está dispersa no ar. Então, quer dizer, será que a umidade tem influência na questão da formação do arco-íris? Bom, se tem, as hipóteses vão ser levantadas a partir dessa resposta. E outras hipóteses vão surgindo. Então, essa é a ideia dos questionamentos, né? Depois disso, a gente vai para a experimentação. Bom, depois que eu conseguir levantar algumas hipóteses, verificar que algumas eram verdadeiras e outras eram falsas, eu elimino as falsas e vou atrás das verdadeiras e proponho um experimento que consiga reproduzir a ideia dessas hipóteses. Então, por exemplo, a gente vai perceber que o arco-íris está relacionado com a separação das cores da luz branca. Então, qual seria um experimento que poderia justificar que a soma de todas as cores dá a luz branca? Então, Newton propôs lá no disco de Newton que se você pintasse o disco de várias cores distintas e fizesse uma rotação nesse disco de forma rápida, a junção dessas cores, a percepção da nossa vista ficaria com o branco como sendo o somatório das cores. Então, perceba, a partir de um experimento que eu montei, eu consegui estabelecer que aquela hipótese de que o arco-íris está relacionado com a separação das cores da luz branca, ela tem veracidade. Então, a explicação começa a ficar um pouco mais científica a partir daí, não é isso? E aí, depois disso, você tem o quê? A análise dos resultados que você propôs com relação ao seu experimento. E se essas conclusões forem conclusões que certificam as suas hipóteses, então você vai para a conclusão e a formação de um conceito físico novo, tá certo? Então, esses são os passos do método científico. Então, a gente tem que fazer a observação, depois fazer os questionamentos, depois levantar hipóteses, depois produzir o experimento, depois fazer a análise dos resultados e, por fim, promover uma conclusão. O detalhe aqui é que existem experimentos que demoram 3, 4 anos para serem construídos e terem uma hipótese confirmada ou não. Então a gente tem que pensar que a ciência ela não tem essa expectativa de resposta imediata, né? Então às vezes você demora 3, 4, 5 anos para poder sair de uma observação e chegar a uma conclusão, a um conceito novo estabelecido. Aí a gente tem uma figurinha para ilustrar, né? Esse método científico de modo bem resumido, observar o método, formular hipóteses, testar as hipóteses. A partir daí, você começa a analisar o experimento e trazer as análises dos resultados e a conclusão desse processo, tá certo? Então, esse é o método científico. Tudo que se produz com relação à ciência tem que passar pelo método científico e depois ser aprovado pela comunidade científica.
Além disso, a gente verifica que anteriormente, antes de uma formalização do estudo das ciências, as pessoas, os cientistas, eles utilizavam unidades de medidas distintas para todos. Por exemplo, vamos pensar aqui na unidade de medida de distância, né? Existem países ingleses e colonizados pelos ingleses que utilizam várias unidades de medidas distintas, jardas, polegadas, pés, né? E aí, essas unidades de medida começaram a ser confrontadas quando levadas à comunidade científica. Até porque uma jarda, uma polegada, estava relacionada a uma determinada fase com um determinado rei. Então, assim que trocava o rei, você tinha que refazer todas essas medidas. Quanto que valia uma jarda para o novo rei, quanto que valia uma polegada do novo rei. Então, a partir daí, era muito complicado estabelecer um padrão de unidade de medida. Então, criou-se o que a gente chama de Sistema Internacional de Unidade de Medida, que é o que a gente chama de SI, né? Então, no Sistema Internacional de Unidades, existem unidades que são padrão, e essas unidades vão servir para poder dar homogeneidade ao estudo das ciências no mundo em que a gente vive. Então, é um conjunto sistematizado e padronizado de definições para unidades de medida, utilizado em quase todo o mundo moderno, que busca uniformizar e facilitar as medições e relações internacionais aí decorrentes. Então, o que a gente tem é o seguinte: foram definidas 7 unidades de medida, que são ditas básicas ou fundamentais. Então, quais são essas unidades, né? A gente tem o quilograma, que vai aferir a questão da massa do corpo, o metro, que seria o Mzinho aí, né, representado na cor laranja, que vai definir a unidade de medida padrão para a distância, os segundos, que está em laranja, mais claro, quase amarelo, que é o Szinho, né, que vai ser a unidade do Sistema Internacional para tempo. O A, que está em verde, maiúsculo, é o ampere, que é a unidade de medida de corrente elétrica, que seria a medida de passagem de elétrons, né, de um lugar para o outro e, consequentemente, dessa condição de estabelecer uma corrente elétrica. O K, que está em azul, que está relacionado com a temperatura, né? No Sistema Internacional, a temperatura vai ser medida em Kelvin, por mais que você utilize aí o Celsius ou o Fahrenheit lá em países de língua inglesa, né? Mas a gente sabe que no Sistema Internacional, para estudos científicos, a unidade de medida no Sistema Internacional de temperatura é o Kelvin, esse K maiúsculo aí. O mol, que está nesse lilás aí, relaciona-se com a quantidade de matéria estabelecida em um corpo, e o CD, que está aí em roxo, que é o candela, que é a unidade de luminescência, tá? Então, quando eu falo na questão do candela, eu estou falando de uma unidade de medida relacionada à luminosidade do ambiente, tá certo? Então, essas são as unidades que compõem o sistema básico internacional, ou seja, são as 7 unidades de medida, e aqui no estudo da mecânica, mais especificamente, nós vamos destacar aqui, 3 unidades de medida específicas. Quem são elas? O quilograma, o metro e o segundo. Então, essas 3 unidades de medida vão ser muito utilizadas aqui no estudo da física, basicamente estabelecida pela mecânica. Então, isso aqui vai estabelecer a massa do corpo, né? Isso aqui vai estabelecer a distância, né, percorrida. Aqui a distância percorrida, que é o metro. E aqui o tempo, né, gasto, que vai ser em segundo. É claro que a gente vai ter outras unidades de medida fora do Sistema Internacional. Por exemplo, o quilômetro para distância, o grama para metro, o grama para massa e a hora ou o minuto para o tempo. Mas, se formos estabelecer pelo Sistema Internacional, eu preciso obedecer que a massa vai ser em quilograma, a distância percorrida em metros e o tempo em segundos. Estou destacando essas 3 porque elas vão ser mais utilizadas nesse nosso primeiro momento aqui, estudando a mecânica, tá certo? Bom, aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos algarismos significativos. Quem são esses algarismos significativos? Na verdade, quando você escreve o número 5,8 ou 5,80, matematicamente falando, 5,8, vou até anotar aqui, 5,8. Na matemática é igual a 5,80. O que eu quero te dizer é que isso aqui expresso na matemática é diferente do que está expresso na física.
Ah, então os dois não vão ser a mesma coisa? Na verdade, o valor numérico sim. O que vai diferenciar aqui seria o material ou o instrumento que eu estou usando para fazer essa medida, pessoal. Então, quando eu falo em algarismo significativo, eu estou falando da precisão do meu instrumento de medida. Então, se eu meço uma distância e ela dá aqui 5,8 metros, e faço uma medição agora e tenho 5,80 metros, significa que a régua que eu medi 5,8 é menos precisa do que a régua que mede 5,80. E essa precisão, que no caso vai tornar o 8 um valor que pode ser o 8 ou um próximo ao 8, 7 ou 9, nesse caso aqui vai fazer com que o meu zero tenha uma precisão maior, porque ele está na segunda casa decimal. Então, basicamente, quando eu estou estudando algarismos significativos, eu estou estudando para poder entender qual foi a unidade de, vamos dizer assim, a precisão do meu instrumento de medida. Então, ó, quando fazemos uma medida, não é possível saber seu valor exato, havendo sempre um erro relacionado a ela. Por isso, a importância dos algarismos significativos. Então, quando eu faço uma medida lá na régua, por mais precisa que pareça ser a régua, ela pode ter sido mal confeccionada, ela pode não estar dentro dos padrões. O simples aumento de temperatura da régua pode ocasionar um descalibramento dessa régua. Então, nenhum instrumento de medida, ele é um instrumento de medida preciso. Então, você tem um copo lá que mede 500 ml. Só da água não ficar alinhada com relação àquilo, ou aqueles tracinhos estarem mal impressos no copo, já faz com que aquela medida não seja exatamente 500 ml. Então aquela medida é duvidosa. Agora, quanto mais casas decimais eu tiver, mais preciso é o meu instrumento. Então olha só, quando utilizamos algarismos significativos, o último dígito é sempre um valor incerto, que a gente chama de valor duvidoso. Então, pensa aqui numa moeda, né? Essa moeda ela vai ser aferida, ou seja, a gente vai medir o tamanho dela. Para eu medir o tamanho dessa moeda, eu vou pegar uma régua. Normalmente as réguas começam no zero, né? Então, do 0 até o 1 você tem 1 centímetro. Do 1 até o 2 você tem mais 1 centímetro. Eu aqui, propositalmente, peguei uma régua que começasse no 1. Para a gente poder entender que o valor numérico que está apresentado na régua não é suficientemente definitivo para que você tenha a sua resposta. Porque olha só, se eu pego essa régua e coloco ela exatamente alinhada aqui no 1, ó, e faço o alinhamento dela do lado de cá, esse alinhamento do lado de cá está dando aproximadamente 3,2 na régua. Mas se a gente for medir aqui, ó, o que acontece? Do 1 até o 2 eu tenho 1 centímetro. Porque como eu comecei a medir do 1 centímetro, isso é um erro comum, o pessoal começa a medir do 1, o correto é começar a medir do 0, né? Então, medindo do 1, eu tenho de 1 para 2, 1 centímetro. De 2 para 3, mais 1 centímetro. Ou seja, eu tenho 2 centímetros aqui, né? 1 centímetro nesse, mais 1 centímetro nesse. Ou seja, 2 centímetros. E mais aqui, ó, 2 tracinhos. Ou seja, se fosse para eu dizer quanto eu medi dessa moeda aqui, eu ia dizer que a medida dela seria de 2 centímetros, 2. Tá aí, ó. 2,2 centímetros. Mas o que eu quero te dizer é que esse 2 que aparece aqui no fim, ó, ele não é um algarismo correto, ele não é um algarismo certo, ele é um algarismo duvidoso. Por quê? Porque, primeiro, eu não sei se essa régua está exatamente calibrada. Segundo, eu não sei se eu consegui alinhar essa moeda exatamente no início e no final da régua. Outra coisa, eu não sei se eu estou medindo essa moeda pelo diâmetro. Então aquele 2,2, o segundo 2, que é o da casa decimal, ele não é um número exato. Então é por isso que eu chamo esse número de um número duvidoso. Então todo algarismo significativo ele tem a parte que é a correta e mais um algarismo que a gente vai chamar de algarismo duvidoso. Então, para esse número, quantos algarismos eu tenho? Algarismos significativos eu tenho 2. Então, ó, 2 algarismos significativos. Sendo que o segundo 2, que eu vou destacar aqui, ó, em amarelo, esse segundo 2 aqui, ó, que eu vou colocar aqui o amarelo e vou escrever 2 aqui, ó. Esse segundo 2 que eu estou apresentando aqui, em amarelo,
ele vai ser o que para nós? Um algarismo duvidoso. Porque ele poderia ser 2, mas poderia ser 3 ou poderia ser 1. Vai depender da precisão da régua, vai depender de uma série de fatores. Então, esse 2, o segundo 2, ele é um algarismo duvidoso. Então, eu tenho 2 algarismos significativos, sendo que o último é um algarismo duvidoso, tá certo? E aí, essa história de algarismo significativo, ela tem outras implementações. Olha só, nenhuma medida é exata, foi o que eu acabei de dizer, né? Portanto, em todas as medidas, vamos ter os algarismos duvidosos. O algarismo duvidoso será sempre o último algarismo significativo, ou seja, eu tenho todos os algarismos significativos, o último eu tenho dúvida sobre ele. Por exemplo, em 13,2 centímetros, eu tenho 3 algarismos significativos, o 1, o 3 e o 2. E o dígito 2 é o algarismo duvidoso. Então, eu tenho 3 algarismos significativos, sendo que o 2 vai ser um algarismo do tipo duvidoso. Esse conteúdo, pessoal, é um conteúdo que aparece muito pouco, tá, em vestibulares, mas é bom que você saiba, porque se aparecer em um ou outro vestibular, você já tem esse conteúdo fixado na cabeça e fica muito mais fácil de desenvolver a ideia, tá bom? Ainda na ideia de algarismos significativos, é bom que a gente identifique algumas regras. Então, quantos algarismos significativos a gente encontra em um número? Olha só, primeira regra importante, sempre os números que são de 1 a 9 são algarismos significativos. Tá bom? Então, se eu tenho lá 321, eu tenho 3 algarismos significativos. O 3, o 2 e o 1. Onde o 1 é o meu duvidoso. Porque eu poderia ser 320 ou 322. Tá certo? Zeros à esquerda de um número não são algarismos significativos. Então é por isso que escrever 0,45 ou escrever 45 é a mesma coisa pra gente. Porque esses números antes, né, os zeros antes, não influenciam. Então, nesse caso do 0045, eu tenho 2 algarismos significativos. Agora a diferença vem aí, ó. Se eu pego 0,0008, quantos algarismos significativos eu tenho? Aí você fala, nossa, eu tenho 4 casas decimais. Concordo. Você aqui, ó, tem 4 casas decimais. Mas quantos algarismos significativos você tem? Só um, tá? Só 8. Porque os zeros antes não serão contados mesmo tendo vírgula, tá? Então isso aqui já é uma coisa importante, porque eu já vi vestibular cobrando número de algarismo significativo, colocando essa pegadinha aí e o pessoal caindo, falando que tinha esses zeros aí seriam contados como números significativos. Então fique esperto com isso, tá? No caso de 0,0008, somente o 8 é algarismo significativo. E ele é o próprio número duvidoso, tá certo? Zeros à direita de um número são algarismos significativos. Então, aquela coisa que eu falei, né, do 5,8 e do 5,80, aquele zero do final ele vai ser contado como algarismo significativo, porque ele aumenta a precisão da medida. Antes eu tinha a casa dos décimos, quando eu escrevo 5,8, eu tenho a casa dos décimos sendo a duvidosa. Quando eu escrevo 5,80, agora é a casa dos centésimos que é duvidosa. Eu melhorei minha medida em 10 vezes a qualidade da medida, entendeu? Então, por isso, esse zero lá no final conta. Então, 5,80 possui 3 algarismos significativos. E o zero é o meu algarismo duvidoso, tá certo? Por ser o último. E o zero que aparece entre os números também são algarismos significativos. Esse eu acho que nem precisava falar, né? Porque falar 39 ou 309 são coisas bem diferentes. Então, o zero entre números que não seja zero, ele sempre vai ser um algarismo significativo. Então, 309 tem 3 algarismos significativos, sendo 9 o algarismo duvidoso. Tá bom? Bom, saindo dessa ideia aí, a gente vai pensar em como trabalhar essa soma de algarismos significativos, né? Vamos pensar aqui, ó. Se eu pego 5,813 e somo com 2,1, matematicamente, essa soma seria feita com eu colocando aqui um zero a mais aqui, outro zero a mais aqui para fazer vírgula debaixo de vírgula e fazendo a soma. 3, 1, 9, 7 com a vírgula aqui. Você também vai fazer isso aqui na física, vai fazer a soma normal. Só que o cuidado seu é o seguinte, quantos números, algarismos significativos eu tenho nesse primeiro número aqui?
Se você contar, você tem 4 algarismos significativos. Porque lembra, todos os números que são diferentes de zero são algarismos significativos. Então aqui eu tenho 4 algarismos significativos. Quando eu olho para esse número de baixo, eu só tenho 2 algarismos significativos. Então, quando eu fizer a soma, pessoal, eu não posso ampliar a margem de erro. Então, na verdade, eu preciso trazer isso para o valor que eu tenho menos algarismos significativos possível nos números que foram apresentados para eu fazer a adição. Então, nesse caso, o que tem menor quantidade de algarismos significativos é o que apresenta 2 algarismos significativos. Então, a minha resposta, como resposta correta em termos de algarismo significativo, seria colocar apenas a minha soma como sendo 7,9. Por quê? Porque agora esse também é um número que vai ter 2 algarismos significativos. Então eu não posso ampliar o número de algarismos significativos quando eu fizer uma soma ou uma subtração, porque eu vou ampliar essa regra também para subtração. Então eu sempre vou fazer a conta normalmente, matematicamente, e o resultado eu vou buscar sempre o que tiver a menor quantidade de algarismos significativos para dar a minha resposta, tá? Isso aqui baseado em operações com algarismos significativos, tá? A mesma coisa vai acontecer para a multiplicação. Ó. Quando multiplicamos, utilizando algarismos significativos, o resultado da multiplicação deve ter a mesma quantidade de algarismos significativos que um número com menor quantidade de algarismos significativos antes da operação. Então vamos pensar assim, ó. Se eu tenho aqui 30,2 vezes 1,1, quando eu fizer essa conta, eu vou ter aqui, ó, 1 vezes 2 dá 2, né? 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 3 dá 3. Aí é a mesma coisa, né? 2, 0 e 3. Quando eu somar aqui, vai dar 2, 2, 3 e 3. Uma casa, 2 casas, né? Porque eu tenho que contar aqui, ó, uma casa para esse e uma casa para esse. Então, 1, 2. Pronto. Bom, se você observar, esse aqui tem 3 algarismos significativos. Esse número aqui, ele tem 2 algarismos significativos. Então, a minha resposta vai ter que ter apenas 2 algarismos significativos, porque eu preciso manter a mesma quantidade do menor quantidade de algarismos significativos. Então, a minha resposta aqui, ó, em termos de algarismo significativo, seria 33. Por que 33, professor? Porque eu tenho 2 algarismos significativos como resposta, igual eu tinha o menor número como sendo 2. Então, isso também é uma regra que deve ser aplicada na divisão. Então, a ideia básica é contar a quantidade de algarismos significativos de cada número que compõe a sua operação e depois pegar o que tem menor quantidade de número significativo para dar a sua resposta em número significativo. Tá bom? Ah, professor, e se for um número, por exemplo, 12 vezes, sei lá, 30, e aí dá um número com 3 casas, né, 300 e alguma coisa, vamos dizer assim. Como é que eu faço para responder assim? Você vai colocar em notação científica. Ou seja, a sua resposta vai ficar 3,1 vezes 10 elevado a 1, que seria 310, por exemplo. Tá bom? Ah, mas como que eu escrevo em notação científica? Já sabendo que você poderia fazer essa pergunta para mim, eu estou lembrando você o que é uma notação científica. A notação científica é a técnica utilizada para escrever números reais muito pequenos ou muito grandes, utilizando a potência de 10. Não é isso? Então, a forma que as notações científicas assumem, portanto, vai ser da seguinte maneira. O A, que é a mantissa, vezes o 10 elevado a N. Quem que é esse N? Esse N é justamente o expoente que vai estar multiplicando a base 10, tá bom? Elevando a base 10, né? Então, nessa disposição, A é chamado de mantissa, ou coeficiente, e N é chamado de expoente, ou ordem de grandeza, tá certo? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho aqui uma notação científica, como que eu vou saber a ordem de grandeza dela, né? Para eu saber a ordem de grandeza dela, o que eu vou fazer é o seguinte, vamos pensar assim, ó, 3,8 vezes 10 elevado à quarta. Então, qual é a ordem de grandeza desse número? Eu vou dizer para vocês que a ordem de grandeza desse número aqui, ó, é 10 elevado à quinta potência.
Você falou, professor, mas aqui estava 4, por que vai ficar 10 elevado à quinta, se aqui determina a ordem de grandeza? Pessoal, cuidado. Esse número aqui, ó, que é a mantissa, ele tem que ser estabelecido a partir de um valor que esteja entre 0 e a raiz de 10, para que eu mantenha a ordem do modo como está escrito aí na sua potência de 10. Tá? Então, quando você faz a raiz de 10 para cá, a raiz de 10 vai dizer se a ordem de grandeza vai se manter aqui ou se ela vai ser alterada em um algarismo. Ou seja, olha só, como a raiz de 10 é aproximadamente 3,162, se o número que estiver ali for maior que 3,62, a ordem de grandeza vai ter adicionado 1 no seu valor de expoente. Tá? Então a ordem de grandeza desse número é de 10 elevado à quinta. Se eu tivesse, por exemplo, 2,1 vezes 10 elevado à oitava, para esse número, a minha ordem de grandeza, vou escrever aqui, ó, ordem de grandeza. No caso desse número, a ordem de grandeza dele seria o próprio 10 elevado à oitava. Por quê? Porque 2,1 é menor do que a raiz de 10. E se é menor do que a raiz de 10, eu mantenho o valor que está estabelecido na potência de 10. Se for maior que 3,162, então aí eu tenho que elevar a um valor a mais, né? A uma unidade a mais no valor do expoente, tá certo? Então, basicamente, essa aula de introdução à física, ela tentou te trazer para algumas ferramentas que vão ser importantes no curso e, a partir de agora, a gente vai começar a falar sobre a mecânica. Então, valeu demais. Muito obrigado por ter participado aí com a gente dessa primeira aula, tá? Lembrando que essa aula é só uma abertura de muita coisa que a gente vai falar aqui. Quero que vocês já acompanhem aí os nossos desenvolvimentos de exercício e também as nossas aulas, que está indicado aí no card, tá? E pedir para você, se não é inscrito ainda, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para poder ser avisado das novidades aí e continuar ativo aqui no canal, tá bom? Valeu, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.